Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui o canal Marqueteando na segunda temporada e hoje a gente vai conversar com nada mais, nada menos do que Eric Formaggio. O Eric ele é um profissional apaixonado por tecnologia, inovação e business intelligence e também dados, né? Com uma sólida formação acadêmica, uma ampla experiência prática. O Eric ele é bacharel em sistemas de informação, ele também se especializou em gestão de negócios, data science, tecnologias aplicadas à educação, privacidade e proteção de dados pessoais, segurança da informação, construindo uma base robusta em diferentes áreas da tecnologia. Desde 2007, o Eric atua no universo de SEO. E aí, claro, eu vou deixar para o Eric explicar para a gente o que é esse tal de SEO, tá? E não SEO. Ele vai explicar para a gente melhor aqui, mas enfim, ele atua no universo de SEO, acumulando uma vasta experiência aí liderando equipes talentosas em busca de resultados exponenciais. Ao longo da sua trajetória, o Eric orientou e formou inúmeros profissionais, compartilhando seu conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento de carreiras promissoras na área, inclusive a minha. Seu envolvimento em diversos projetos de SEO resultou em significativos ganhos de visibilidade online e lucratividade para as empresas nas quais ele colaborou. Além de SEO, o Eric possui uma sólida experiência em Business Intelligence e análise de dados, desempenhando um papel essencial no sucesso de várias organizações. Até dezembro de 2023, ele ocupou o cargo de Chief Data Officer da Digital Business, além de atuar como diretor de educação da Regional Rio Grande do Sul na Associação Brasileira de Agentes Digitais. Uma função que ele exerce até hoje. Atualmente, o Eric é Head de Performance na OSF Digital, sendo responsável pelas áreas de SEO, Business Intelligence, Ads e CRM. Paralelamente à sua carreira corporativa, ele também atua como mentor, palestrante, disseminador de conhecimento em eventos sobre temas como o SEO, Business Intelligence, e-commerce, entre outros. Para acompanhar mais o Eric, conecte-se com ele no LinkedIn, Eric Formaggio, o Instagram, YouTube e todos esses links aqui estarão disponíveis na descrição do nosso vídeo no YouTube. Eric, seja muito bem-vindo. O Eric já participou de um outro podcast comigo e agora está fazendo Marqueteando. Muito obrigado pelo seu tempo e, cara, é uma honra sempre ter você aqui. Você é um parceiro aí de longa data nesse mercado. Aproveitar já, Eric. Queria te perguntar, conta um pouco essa tua história empreendedora, desde o momento ali que você saiu da Cadastra até o momento que você criou teu próprio negócio. Conta um pouco aí como é que começou esse sericutico aí do empreendedorismo, mais atrelado aí ao mundo do marketing dos negócios. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Gustavo. Obrigado aí a todos que estão ouvindo, assistindo o programa. É, Bom, acho que tudo começou em 2006, quando eu saí de São Paulo, né? Saí do estado de São Paulo e vim para o Rio Grande do Sul. Na época eu estava terminando minha faculdade e eu já trabalhava na área de web, só que naquela época, tu deve se lembrar, Gustavo. Eu exercia um cargo tipo de webmaster. Webmaster era o cara que fazia o site, mandava e-mail, fazia análise de dados do site, a parte de SEO, tudo isso. Se tivesse que varrer um chão, varria também, consertar um computador, consertava. E eu estava terminando a faculdade nessa época e eu não queria trabalhar com programação, né? Eu já era programador, já desenvolvia sites, sistemas e geralmente quem morava no interior de São Paulo tinha um destino ali bifurcado com duas escolhas. Uma delas ir para São Paulo e arrumar um emprego como programador lá naquela época, ou ficar na cidade ali que morava no interior, naquela época não tinha home office, e sei lá, trabalhar com uma outra coisa que não tinha nada a ver com a faculdade, né? Eu decidi uma terceira opção. Eu já conhecia um pouco do SEO, eu queria trabalhar com isso. Eu via o SEO na época como uma espécie de trabalho de controle de qualidade, né? E eu queria trabalhar com isso.
E na época existiam duas empresas que faziam só isso no Brasil. Existiam outras também empresas, né, que faziam SEO, mas não eram exclusivas. Mas no caso dessas duas empresas que eu submeti o meu currículo na época, elas faziam só isso, só trabalhavam com SM, né, que a gente falava, que era o Search Engine Marketing, onde o Search Engine Marketing eram os links patrocinados e o SEO, né? Hoje em dia, o Search Engine Marketing ficou conhecido nos últimos tempos e o Google colaborou muito com essa informação que eu não concordo que o Search Engine Marketing é só links patrocinados. Na Eu minha também não visão, não. concordo, não. Pois é, também não Na minha concordo. visão, o SEO também estava incluído nisso. E aí eu submeti, uma das empresas me chamou, eu me interessei muito, acabei, só para resumir a história, acabei vindo para Porto Alegre. Uma dessas empresas era a Cadastra, que tu comentaste. Eu fiquei na Cadastra, se não me falha a memória, de 2007, porque eu vim no início de 2007 para cá. Eu fiquei de 2007 a 2012, mais ou menos. Depois eu passei por algumas outras empresas. Na última empresa que eu trabalhei, CLT, foi a Vitrio. Foi realmente uma das melhores empresas que eu trabalhei antes de empreender. Ganhava muito bem, sim, estava numa posição muito confortável. Até que um dia eu decidi, falei, não, vou sair, vou empreender, né? Vou montar a minha agência. Acontecia um caso de eu mudar de uma empresa para outra e eu notava que os clientes eles mudavam junto. E eu já vinha com uma vontade de empreender, eu já me senti empreendedor trabalhando como CLT. É fantástico isso, né? Porque eu já me sentia não dono das empresas, mas empreendedor. Você pode ser empreendedor sendo CLT também, né? E aí eu já me sentia, eu falei, cara, eu tenho que montar minha empresa, é um desejo que eu tinha, não sei o quê. E eu ganhava bem, cara. Eu ganhava bem, tava feliz. Eu falei, vou montar minha empresa. Eu lembro quando eu montei minha empresa, eu saí da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa maravilhosa, que eu ganhava bem, tinha plano de saúde, benefícios, tudo, e montei a minha empresa. Saí para montar a minha empresa, ganhar menos, não ter plano de saúde. Sofrer tudo aquilo que o empreendedor sofre, né? E eu lembro que para eu voltar, isso é uma coisa interessante, para eu voltar a ganhar o salário que eu ganhava, eu demorei mais uns 4 5 anos, né? Mas valeu muito a pena, olhando para trás hoje, eu acho que é uma experiência que eu precisava ter passado por isso. Eu tenho muita. Quando eu olho para trás, assim, eu não lamento nada, eu olho com muita felicidade, assim, saudade de alguns momentos, né? E me emociono muito quando lembro de algumas fases, quando eu abri o primeiro. Porque assim, na época não existe, a gente não tinha passado pela pandemia quando eu empreendi, né? Isso foi em 2015, tá? Quando eu abri minha primeira empresa. Não tinha pandemia na época, então não tinha home office, né? Home office era um benefício de poucos agraciados com o home office. Era presencial mesmo o negócio. Só que na época, quando eu abri minha empresa, eu arrumei 4 investidores, que foram pessoas maravilhosas, que decidiram investir uma grana junto comigo para a gente abrir uma agência, só que eles tinham um outro negócio, que eles atuavam nesse outro negócio. Então, nessa minha empresa, eles só eram investidores. Eu decidia tudo, eu fazia tudo, e todo mês eu ia lá e apresentava um relatório, um DRE, né, um demonstrativo de resultados, e tocava a empresa. E aí eu lembro, assim, de algumas. Pô, a gente montou a empresa, não tinha escritório ainda, eu fiquei um mês trabalhando de casa, a gente contratou uma pessoa que ficou um mês trabalhando na casa dela, primeiro funcionário. Aí, quando eu aluguei o primeiro escritório, que foi aqui no centro de Porto Alegre, foi muito bacana. Eu lembro assim da gente comprando os móveis, eu varrendo o chão. Empreendedor é isso aí, né? Varrendo o chão, pintando, empreendedor é isso aí. Empreendedorismo é isso, né? Eu acho que esse lado não glamuroso do empreendedorismo é o que da onde eu tirei minhas maiores lições, né? Então olho com muita saudade. Depois essa empresa
Esses meus sócios, eles queriam realizar a parte deles, vender a parte deles. Aí eu falei, olha, vocês não vão vender para qualquer um. A gente foi procurar no mercado uma empresa que tivesse interesse na parte deles. Acabamos encontrando meu sócio, o Ricardo, que na época tinha Digital Business. Ele comprou a parte desses meus sócios e esses meus sócios venderam uma parte deles para mim também. Aí na Digital Business, que era uma holding que tinha várias empresas e era desse meu sócio, nós decidimos fazer uma unificação de tudo, né? E aí no ano passado, essa empresa, que era a Digital Business, que eu também era sócio, nós fizemos a venda dessa empresa para uma multinacional canadense, que é o SF Digital, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje. Uma empresa muito bacana para se trabalhar. E acho que resumindo para ti em alguns minutos a minha história com o empreendedorismo, né? É essa e eu acho que a gente vai poder explorar bastante esse lado aqui. Legal, cara. Muito bacana aí essa jornada toda. Eu acho que no digital, conversando com diversas pessoas do mercado, muitas pessoas às vezes têm um cenário parecido com o seu. Eu tive os meus momentos também como dono de agência e tal, e em vários momentos assim foi parecido, né? Essa coisa de sair de uma empresa e eu mesmo ter que trocar o lixo, eu ser o office boy e o presidente, né? As pessoas têm um lado meio glamuroso que vão botar no cartão de visita CEO, founder, essa coisa toda, cara, mas isso é muito bonito no LinkedIn. No dia a dia, você é o cara que joga nas 11 e ai de você que não faça acontecer. Eric, vamos lá, né? A gente até conversou aqui nos bastidores antes. Durante todo esse teu tempo, essa jornada toda, eu também fui webmaster, né? Eu também fui esse cara que se precisasse passar uma vassoura ali perto dos servidores, eu também passava essa vassoura perto dos servidores. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, cara, assim, você trabalha com SEO há muito tempo, né? A gente se conheceu quando você estava na Cadastro, eu estava na Casa e Vídeo, e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, aprendi muito contigo lá e venho aprendendo desde sempre. Cara, explica pro pessoal o que que é o marketing de busca. Vamos falar então assim, né? Você concorda igual a mim, né? Você concorda com Search Engine Marketing, que é o marketing de busca, e que dentro do Search Engine Marketing tem o SEO e o Google Ads. Então vamos falar primeiro das duas possibilidades de tráfego. Olha, existe tráfego, e existe o tráfego que é orgânico e existe o tráfego que é pago. Como você cuida disso tudo hoje, primeiro eu queria te perguntar sobre. E aí já, assim, primeiro me responde isso, que aí depois eu desenvolvo as outras perguntas aqui. Mas essa primeira eu acho que é a mais importante, né? Por que que o tráfego é importante para as empresas? E por que que principalmente é importante não olhar só para o tráfego pago, né? Sim. Ahn, Vamos lá. Quando se trata de Google, né? A gente, até para conceituar isso, fazer uma explicação com base num exemplo aqui, né? Imagina só, você tá com a sua esposa na sua casa numa sexta-feira à noite e vocês querem sair para jantar, né? Aí tu tem algumas premissas, né, para o local que tu vai frequentar. Primeiro, esse local precisa ser um local na sua cidade, né? Porque você vai ser para uma janta. Esse local ele precisa ser familiar, porque tu vai levar uma criança junto, né? Vai levar seu filho junto, né? Tu precisa saber se esse lugar tem uma cadeirinha lá para que você possa colocar seu filho. Se tem o espaço Kids, né? Que às vezes é interessante para você ter um tempo ali para jantar com a sua esposa, conversar, etc, né? O que que você faz? Você vai no Google. Aí você vai digitar lá restaurantes. Daí quando você digita restaurante, geralmente ele aparece lá, né? Restaurantes perto de mim. Ele já te dá algumas sugestões, né? Tu aceita essa sugestão dele, clica, pum, aparece um monte de resultado. O que tu vai mais encontrar nesse tipo de resultado, que a gente chama de resultado local, são locais, restaurantes locais perto da sua casa, né, na sua cidade, etc. Num raio ali de distância que tu vai levar ali máximo estourando meia hora para chegar, alguma coisa assim. E aí você vai encontrar esses resultados. Pô, restaurante tal, tantas avaliações, fotos, etc. Né? Você vai observar ali pô, você vai levar o seu filho junto. Então, pô, tem esse restaurante aqui que na foto eu vi que tem um espaço kids, né? Meu filho ele vai poder comer com a gente ali, não come muito, vai comer rapidinho. A criança vai lá pro espaço kids brincar um pouco. Vou ficar ali, vou tomar
um champanhe, um vinho com a minha esposa, alguma coisa assim. Pô, mas a avaliação desse lugar não é legal. Eles falam aqui que no Espaço Kids tem um depoimento de uma pessoa aqui numa avaliação que fala que no Espaço Kids o filho dela se machucou. Ou seja, tu já vai ficar com o pé atrás, né? Aqui, dando esse exemplo, eu consegui explicar, um, o que é a busca orgânica, ou seja, aquele resultado orgânico, que ele não depende de um anúncio, tem inclusive avaliação nele, bem como a importância da busca para um negócio. E não só a importância da busca, mas de uma prova social também, do que as pessoas vão estar falando lá, né? Mas eu posso dar um outro exemplo também. Tu tá na sua casa, sexta-feira à noite, dia 29 de novembro de 2024, ou seja, Black Friday, e você, Gustavo, quer comprar um celular novo. Beleza. Vai lá no Google, vai buscar lá celular, Samsung, iPhone, não sei, eu não sei o time do Gustavo, que tem, hoje em dia a galera, eles usam plataforma Android e iOS quase como time de futebol, né? Mas vai lá o Gustavo buscar, né? O Gustavo encontrou lá um celular bacana. Pô, eu vou refinar agora, eu vou buscar o nome desse celular barato. E quando tu buscou isso, sei lá, Samsung, blá blá blá, barato, tu viu um resultado lá que tava escrito anúncio. Opa, anúncio. Só que tu viu um outro que ficou abaixo do anúncio, que tá lá, celular, Samsung, dadã, com preço tal, não sei o que lá. Tu viu duas opções de resultados de empresas diferentes. O que tá escrito anúncio é anúncio. Óbvio, tá escrito lá. Uma empresa, através do Google, fez um anúncio do produto dela ali na página de busca para quando alguém buscasse aquele produto, encontrasse aquele produto lá. E tem o outro que é a busca orgânica, que tu não sabe por quê. Eu já ouvi isso até de pessoas em testes de usabilidade. A pessoa não sabe por que tá ali, mas ela acredita que é melhor, porque não é anúncio, porque anúncio as pessoas pagam. Ali no outro, as pessoas não pagam, deve ter alguma coisa melhor. Eu já ouvi isso em teste de usuário. Então, basicamente, a busca orgânica é essa que você não paga. Ela aparece ali organicamente, porque o Google entendeu, através de alguns critérios, que aquele resultado ele é mais compatível com a qualidade que ele quer apresentar para o usuário. O outro que é anúncio, pagou, entrou. Tu vai ter um sistema lá no Google, é tipo, parece um sistema de bolsa de valores, né? Tu vai lá, escolhe a palavra-chave, o quanto tu vai pagar, não sei o quê, o quanto vai ter, coloca o endereço do seu site, o endereço da landing page, tu vai lá e aparece, simples assim. E tem algumas pessoas competindo por esse anúncio, na mesma forma da busca orgânica. Então, resumidamente isso. A importância, voltando na importância, tu imaginas para um e-commerce no período de Black Friday, onde nós temos. O ano passado nós tivemos uma queda em relação a vendas no Black Friday, mas esse ano se entende que essas vendas elas vão aumentar. Mas imagina do Black Friday, que é um dos maiores períodos de venda do e-commerce, para um e-commerce que vende celular, ele aparecendo, conseguindo aparecer na busca do Google por uma palavra-chave relacionada ao produto dela. Isso é muito importante. Isso se vai se converter em vendas, né? Então, e hoje, adicionando aqui, finalizando a resposta, a gente percebe que boa parte da receita dos sites de e-commerce, eles são oriundos da busca do Google. Então, basicamente, hoje é uma das maiores fontes de tráfego e receita para sites aí na internet. Muito bom. Então, para quem está aqui, é empresário, vamos lá. Por que que é importante? Assim, o dinheiro é infinito. O que que você escuta? Não precisa citar a empresa A, a empresa B, o nome, marca, nada disso. Mas assim, você sente que os donos dos negócios, os gerentes de marketing, os diretores de marketing, de uma certa forma, ficam incomodados de ter que terem aqueles orçamentos grandes para investir em link patrocinado? E aí eu vou fazer uma afirmação agora, eu quero que você me diga se você concorda ou não. Eu acho assim, o link patrocinado, né, o Google Ads, principalmente estamos falando muito de Google aqui, né? O tráfego pago no Google, que é o Google Ads,
Por que que ele é importante? Eu acabei de lançar o meu e-commerce. Até que eu consiga indexar, posicionar, ranquear bem no orgânico, que você mesmo falou que em teste de usuário o cara confia que é melhor do que o pago, eu tenho que fazer investimento no pago. Então eu vou ficar ali de 3 a 6 meses investindo uma grana no pago, até que o meu site consiga a ser melhor reconhecido, ganhe melhor notoriedade, autoridade e uma série de outras coisas que nós que somos técnicos desse universo conhecemos, né, do ponto de vista da parte de busca orgânica, mas enquanto essa mágica no SEO, no orgânico não acontece, o Google Ads ele é fundamental para ajudar essas empresas, principalmente de e-commerce, de varejo online, que precisam vender o mais rápido possível para que elas tenham ali as pessoas entrando e vendendo. Então, imagina você, você acabou de falar, imagina numa Black Friday eu não ter a possibilidade de anunciar, né? Porém, por que o SEO é importante, né? Assim, você pode dizer assim, eu posso falar para você, seu Eric, eu tenho grana para investir na minha empresa, no meu e-commerce, R$ 20.000 por mês, todo mês com tráfego pago. E eu não quero fazer o orgânico. Aí eu te pergunto, como é que você convenceria o Gustavo aqui a fazer o orgânico, sabendo que ele pode todo ano gastar, todo mês gastar R$ 20.000 em tráfego pago? Olha, só respondendo um pouquinho a primeira parte da pergunta ali que tu falou, né, das empresas que se incomodam, se ainda existem empresas que se incomodam em ter uma verba para busca paga, né? Hoje em dia eu não vejo isso, tá? Eu vejo que eles discutem muito a quantidade de orçamento, mas não há um discurso de, como que eu vou dizer, desconforto em investir em mídia paga, até porque já se entendeu que isso é um caminho sem volta. Publicidade, não existe publicidade de graça, existe publicidade barata, cara, mas de graça não, né? Então, eu acho que se discute muito a quantidade da verba, para onde que vai ser direcionada a verba. Eu, pelo menos, com os clientes, os níveis de clientes que eu atuo, não vejo mais isso, tá? Antigamente, sim. Antigamente a galera não gostava de pagar por anúncios, queriam aparecer só na busca orgânica. Referente à busca orgânica, pro cara que, pô, vou lá, vou pagar para aparecer no Google, que realmente o anúncio, o ads, né, a propaganda, o anúncio ali no Google, tu faz uma campanha hoje e, entre aspas, né, amanhã a campanha já tá no ar, tu já tá recebendo. Aí tem os detalhes, precisa deixar a campanha maturar, não sei o que e tal, mas enfim, não vou entrar nos detalhes técnicos, mas é muito mais rápido. O retorno é muito mais rápido. Agora o cara viu isso daí, ele não quer investir em melhorar o conteúdo do site, melhorar o site para aparecer na busca orgânica. Acontece isso, eu ainda vejo e bastante, tá? Tem uma coisa que eu vi numa palestra outro dia, que o cara falou assim: a busca orgânica tem das duas uma. Ou tu está fazendo, tu está trabalhando em prol da busca orgânica, ou você não sabe que está trabalhando, porque você vai aparecer lá de qualquer jeito, né? O Google ele entra, a não ser que seu site seja bloqueado pro Google, alguma coisa assim, mas o Google ele vai entrar lá, então, por alguma palavra-chave, alguma coisa vai aparecer. Então o que que eu digo? Que hoje você não tem que privilegiar um canal. Se a gente tem os canais Google, busca paga, e-mail marketing, social media, aplicativos, etc. A grande sacada é você não colocar todos os ovos numa cesta só. É você Perfeito. dividir. Muito bom. Então, é você, pô, eu vou investir aqui em links patrocinados no Google Ads, mas eu vou investir em busca orgânica. Pô, vou fazer um conteúdo legal pro meu site, pro Google falar, olha que conteúdo legal, vou mostrar por essa palavra-chave. Pô, mas é legal fazer uma coisa em social media. Eu vendo, sei lá, vamos fazer de conta que a gente vende camiseta. Vendo uma camiseta muito descolada para quem gosta de dançar à noite. Nossa, eu não sei onde que eu inventei isso, mas beleza. Aí, pô, esse meu público tá no TikTok. Pô, vou abrir uma conta lá.
eu gosto de fazer dancinha com essa camiseta, vou aparecer lá fazendo dancinha, vou filmar a galera na discoteca, nossa discoteca, eu entreguei aqui o meu mais 40, né? É na balada, né? Acho que é na balada que fala hoje em dia, né, o Gustavo? Mas enfim, vou filmar a galera na balada com a camiseta, não sei o quê, colocar no TikTok, sei lá. Tô dando um exemplo tosco aqui, mas só pra vocês entenderem. Vou colocar no TikTok. Pô, mas as pessoas compram a camiseta e tiram fotos e colocam no Instagram. Pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma conta no Instagram e quando eu entregar as camisetas, eu vou colocar lá um bilhetinho, pô, marca a gente no Instagram, não sei o quê. Ou seja, eu tô diversificando. Pô, agora eu tenho uma base de 100 clientes que compraram pra mim. Tá chegando Black Friday. Pô, vamos mandar um e-mail pra essa galera com cupom de desconto, sabe? Então eu tô diversificando. Hoje, qual que é o problema que eu vejo? Que a grande maioria dos sites, eles têm lá no topo dos canais. Isso eu vejo no Google Analytics dessas empresas. No topo vou ter lá busca paga, depois a busca orgânica, depois, sei lá, social media. O e-mail vai estar lá no final. No Brasil, a gente gasta muito ainda para trazer o usuário para o site, mas a gente gasta pouco trabalhando com a base que a gente tem. E o pouco que eu digo não é a gente ficar mandando e-mail todo dia para esse usuário, porque é um saco. Mas é você saber como fazer essa comunicação, como conquistar o cliente, entendeu? Eu gosto muito de usar um exemplo de uma loja que eu gosto muito de comprar, que ela é uma loja de produtos, seriam produtos paramilitares, né? Só que são pessoas comuns, civis, que compram essas roupas, que são roupas que lembram roupas militares, mas são roupas normais, É, eu gosto tá? também. Roupa camuflada, né? Às vezes não é nem camuflada, eles chamam Ah, de roupa tática, velada, essas coisas assim. Então, por exemplo, sei lá, outro dia eu comprei uma calça jeans que o bolso de trás da calça jeans tem lá um bolso secreto que se você anda armado, se você é policial civil, por exemplo, tu pode colocar munição lá, essas coisas assim. Eu não tenho uma arma nada, mas eu achei fantástica a calça. Ela tem uns bolsos velados, um negócio assim. Ah, mochila, pô, é aquela mochila padrão mule que eles falam, que tu consegue colocar as coisas, não sei o quê. E uma coisa bacana dessa loja, dessa marca, é a fraseologia que eles usam. Quando você entra em contato com eles, o jeito que eles falam contigo é um linguajar diferente. E daí a pessoa se identifica com a marca, acaba comprando, acaba se fidelizando. Então, isso que eu acho interessante, né? Essa comunicação, é a identificação do cliente com a marca. E isso você vai utilizar o e-mail, você vai transpor através de todos esses canais a busca por essa identificação. Então, essa que eu acho que é a grande sacada. legal, Eric. E eu acho também, assim, só contribuindo um pouco contigo, né? Eu acho assim, a pergunta que eu te fiz foi: eu tenho 20 mil reais e como é que você me convence de investir em SEO se eu tenho sempre o dinheiro e eu disse para você que está garantido? Bom, primeiro, né, acho que assim, cara, esse dinheiro ele pode ser redistribuído em outras opções. Se você consegue Exato. bom resultado no orgânico, é, você pode, por exemplo, pegar uma parte do dinheiro, investir no pago, onde você ainda não tem bom resultado, e aí você fala assim: mas então eu não preciso gastar mais 20 mil, eu posso gastar só 10. E os 10? Cara, você aloca numa forma de divulgar nova que você, de repente, antes não estava prevendo no seu orçamento. Todas essas possibilidades são muito úteis, né, para quem trabalha com marketing e com e-commerce, porque eu acho que assim, foi como você falou, tentar concentrar todos os teus esforços só em SEO, só em Google Ads, só em e-mail marketing, só em social media, eu acho que é um grande tiro no pé. Tem uma coisa interessante que é só para complementar a sua resposta, seu comentário, que é o seguinte: hoje a gente tem um chat GPT, né? Sim. Se uma pessoa for lá, vamos pegar o exemplo da camiseta.
Se a pessoa for lá e falar assim, ô, ChatGPT, onde que eu posso comprar camisetas descoladas para fazer dancinha no TikTok? Como que esse seu site vai aparecer lá? Você tá entendendo? Eu tenho que entender aonde que as pessoas vão buscar pelo meu negócio e estar presente lá. Né? Eu até saindo um pouco da questão do canal, né? Eu tenho um grupo de discussão no WhatsApp. é, eu vou até te colocar lá, tu vai adorar. Que é um fórum para discutir SEO, Web Analytics, marketing digital. E até posso deixar o link depois, caso tu queira divulgar aí conjunto com o vídeo. E aí a galera tava discutindo, fazendo uma enquete hoje, e aí a galera perguntou assim: Ah, você deixaria de comprar em uma loja se essa loja divulgasse a loja, etc. Esse negócio divulgasse a opinião política, mesmo que de forma velada em algum lugar, tal. Daí uma pessoa respondeu sim, a outra não, a outra sim. Daí começou ali um debate em relação a isso. Eu falei, galera, porque daí eles queriam, tinham a pessoa que fez essa pergunta, ela falou assim, porque a marca do meu cliente, eles colocaram a logo de um patrocinador que claramente tem uma posição política, né? E eu falei para esse cliente meu que eu acho que isso daí vai ser ruim, porque o público dele pode ver aquilo, e aí o público com tal ideologia pode não comprar mais lá, etc. Eu falei assim, gente, primeiro a gente tem que entender quem é esse público, né? E o marketing ele tem muito disso. Porque quando a gente está falando de classe é, A e B, eles podem até, pô, eu não vou comprar mais em tal lugar, porque tal lugar tem um valor ou uma identidade política não compatível com a minha, etc. Mas a classe C, D e E, eles escolhem por valor político e moral ou por preço? Perfeito. Em Então é uma Osasco, análise. Presidente Altino, tem lá uma loja da Havan. Amigo, você vai olhar o bairro, a pessoa vai porque lá tá barato. Não importa se a pessoa. A pessoa vai, compra na van e vota no Lula. Não tem nada a ver. Ah, e o dono da van é super Bolsonaro. Tá bom, ele vai votar no Bolsonaro. Eu vou entrar na loja Tá dele, vou entendendo? comprar bolos baratos e vou votar no Lula. Você Eu, tá hein? entendendo? Então, assim, eu acredito, pô, eu vou fazer uma. Eu tenho uma marca onde eu entendo que. Aqui eu usei o exemplo, né? O IBGE lá, ele tem, né? O que a gente tá falando aqui de referências, né? O IBGE tem lá a classe A de tantos salários mínimos a tantos, B a tantos, né? Então depois pode pesquisar lá quem estiver assistindo. A gente falou aqui nessa. A gente limou aqui isso, né? Pela faixa salarial, né? Baseada nas classes e tal. Mas daí você pode fazer esse recorte por vários outros espectros, entendeu? Então, o marketing ele tem muito disso, né? Então, por isso quando eu falo, é você entender onde que seu público tá, que esse público, o que para esse público é o valor, é o valor político, é o valor da opinião, é o valor menor preço, entendeu? Aí, É a gente pensar lá nos P's lá do marketing, né? O produto, perfeito. praça e tudo mais. Perfeito. Sensacional, Eric. Bom, a gente está chegando aqui no nosso final, tá? Mas, meu nobre, eu queria que você aproveitasse agora e eu não sei se você tem aí perto, mas assim. É, você, você é um cara que ao longo do tempo foi construindo essa imagem do Eric Formaggio, um homem de business intelligence também, né? Eu queria que você falasse a importância hoje em dia. E aí, Eric, se você puder, né? Você teve uma hora aí que você falou assim: eu vejo no Google Analytics do cliente. Imagina, por exemplo, o cara que talvez nem conheça o Google Analytics. Sim, Às vezes eu atendo em consultoria cliente que eu falo assim: você tem o Google Analytics instalado no site? E ele vou fala assim instalar pra aqui. mim: não sei. Vê lá pra mim que eu não sei se tem o Google Analytics instalado no meu site. E a gente tá falando de estarmos em 2024. Então, assim, eu queria que você falasse de três cenários, né? O cliente pequeno, por que que é importante mensurar resultado?
E até que ponto, se esse cara for mais antenado, vale a pena ele fazer um esforço de ter business intelligence e a que nível ele vai levar o business, o BI dele, né? Ele sendo um cliente de pequeno porte. O cara de médio porte, até que ponto ele precisa se preocupar, porque talvez esse cara de médio porte ele já tenha uma preocupação em gerir resultado, mas talvez ele ainda não tenha a parte de BI. E o cara de grande porte, né? Assim, pensar, poxa, vai que de repente eu divulgo esse vídeo lá no LinkedIn ou corte no LinkedIn, e aí vem lá um mega empresário. Por que que é importante para ele o business intelligence? Por que que é importante para ele é, ter essa preocupação com gestão de dados, inteligência de dados, essa parte toda? Primeiro, eu acho que só conceituando, né, o Google Analytics, ele é uma ferramenta do próprio Google, onde você vai conseguir ver os números do seu site. Então, por exemplo, você tem lá a sua loja de camiseta, que foi o exemplo que a gente pegou aqui. Você tem um site, você vende camiseta online, você instala o Google Analytics lá, você consegue ver o número de usuários que chegaram no site, de onde que essas pessoas vieram, quantos compraram, etc. Essa eu acho que é a maior, essa que é a importância de ter uma ferramenta como essa. Existem outras ferramentas no mercado, só que eu acredito que o Google Analytics é o mais popular, muito porque o Google Analytics é de graça. Ele tem a versão paga, mas sendo bem franco aí para todos, foram poucos clientes na minha vida que usavam a versão paga. Então, a versão free dele, a versão de graça, você consegue cobre a maioria das suas necessidades. Então, é uma ferramenta muito bacana. E segundo, essa realidade que tu falou de clientes que não utilizam o Google Analytics nem sabe o que que é. Eu fiz uma pesquisa recentemente e tu até me ajudou nessa pesquisa, não sei se tu te lembras, que Sim. é uma pesquisa que eu ia fazer com profissionais, né, de marketing digital para entender a maturidade das empresas em relação à análise de dados. E nessa pesquisa, eu tô até olhando, até peguei aqui para resgatar, o dado que mais me surpreendeu não foi que eu fiz uma pergunta: quais as ferramentas que você utiliza para captação de dados? E aí 90% das pessoas responderam que era o Google Analytics. Por quê? Isso para mim já era meio esperado, já esperava isso, porque o Google Analytics é de graça, a maioria das empresas usam, é uma ferramenta que o mercado conhece. Tu vai ver algumas descrições de contratação de analista de marketing, analista de dados, etc. Vai estar lá, conhecimentos em Google Analytics, entendeu? Então é a ferramenta que o mercado usa. Deu 90,4%. Que utilizam Adobe Analytics, que é um concorrente do Google Analytics, só que é uma ferramenta paga, 2%. Mas o que me surpreendeu não foi o Google Analytics estar em primeiro, o Adobe Analytics ter lá uma pequena porcentagem. O que me surpreendeu foi que 10% dos profissionais que, que entrevistados que trabalham ou com SEO, ou com links patrocinados, social, analista de marketing, etc., não utiliza a ferramenta para captação e mensuração de dados. Isso foi o que mais me surpreendeu. Porque esse número é maior do que as pessoas que utilizam uma outra ferramenta que não é o Google Analytics. Então isso me surpreendeu muito. Eric, por que isso te surpreende? Porque nós estamos numa era que se fala muito sobre análise de dados. E principalmente porque hoje nós temos diversas ferramentas que facilitam a análise de dados. E hoje, até com o advento da inteligência artificial e outras coisas, a análise de dados ela tem se simplificado cada vez mais também. E quando eu falo de análise de dados, gente, é desde a planilha que tu faz lá na sua casa com os seus gastos mensais, que isso não deixa de ser uma análise de dados, até os dados financeiros da sua empresa, uma planilha de demonstração de resultados, alguma coisinha, tudo isso é análise de dados. Quando eu falo de Web Analytics, que é a análise de dados para a web, por que que é importante? Se você analisa os seus gastos pessoais numa planilha,
Se você analisa a parte financeira da sua empresa num DRE ou algum outro tipo de relatório, se você analisa os dados ali de mercado antes de comprar ações, ou mesmo você analisa lá o saldo da sua conta bancária, tu está analisando dados, tem números ali, tem o que você gastou, o que você ganhou, etc. Por que que você não vai analisar os dados do seu site? Você foi lá, eu disse isso para um cliente meu uma vez. Você foi lá, você pagou para alguém fazer o seu site, para o seu site ser colocado no ar, para você receber leads através do seu site, mas você não quer saber o número de pessoas que entraram no seu site e se transformaram em leads, É exatamente isso. não faz sentido nenhum, É. entendeu? A pessoa ir lá gastar com um site e não saber esses números. Então, sempre quando eu falo isso, eu acabo convencendo as pessoas. E aí as pessoas entendem a importância, né, de fazer essa análise de dados do site. E isso não é um troço complicado. Até porque o executivo, a pessoa que vai fazer essa análise, ele não precisa nem entrar no Google Analytics. Ele faz o quê? Ele vai lá, olha, contrata lá alguém que vai lá, vai instalar o Google Analytics e fala para esse cara, ó, eu quero que o Google Analytics ele me mande uma informação, tem como tu programar, fazer esses relatórios no Google Analytics, ele manda no e-mail do cara, mandando a informação, o número de usuários, o número, as páginas mais visitadas e sei lá, o número de conversões de pessoas que entraram no formulário e mandaram uma mensagem para mim. Pronto, eu já estou analisando alguma coisa. Melhor do que nada, golaço, entendeu? Uma outra empresa, uma empresa recente que eu fiz um trabalho, ninguém sabia mexer no Google Analytics, estava todo mundo preocupado, né? Pô, a gente está fazendo esse projeto, vamos implantar aí os dados no site, etc. Que a gente faz, né? A gente não sabe mexer no Google Analytics, eu não quero dar treinamento, não quero ter que treinar essas pessoas porque essas pessoas elas têm um outro foco. Falei, não, beleza, vamos fazer um relatório, essas pessoas vão receber um relatório todo dia no e-mail delas com os dados do site, produtos mais vendidos, para que elas possam tomar as decisões dos produtos que elas vão colocar em promoção, o que, que vai ficar vendendo mais no site. Golaço, né? Elas recebem um relatório todo dia no e-mail delas com essas informações, sem precisar mexer no Google Analytics. Mas aí elas sabem que elas usam uma ferramenta que o Google Analytics está pegando os dados lá, transpondo para um relatório e entregando no e-mail. Entendeu? Eu acho que essa é a maior importância. Quando você tem um site, você não tem uma ferramenta, eu tô falando do Google Analytics, mas pode ser qualquer outra. Quando você não tem uma ferramenta que mostra para que lado que esse site está indo, é como se você dirigisse um carro na Castelo Branco sem ter velocímetro. Tu não vai saber se tá andando rápido. Ou pior, tu tá andando com um carro sem saber se ele tá com. Se é um medidor de combustível, tu não sabe se ele tem combustível, se ele não tem, entendeu? Então, é um processo que eu entendo que ele acaba sendo importante para o empreendedor que investiu num site. Legal, cara. Muito bom. Porque, na verdade, você está falando que o foco nem precisa ser na ferramenta, e sim na análise das Exato, informações para tomada de decisão. Ou seja, o Business exatamente. Intelligence, ele é muito mais sobre isso. Não importa se é Power BI, se é Tableau, se é Google Analytics, não importa. Importa você ter que analisar as informações Olha, para ajudar a tomar decisão. exato. Olha que interessante. Quando nessa mesma pesquisa eu fiz a pergunta: quais as ferramentas para visualização de dados você mais utiliza? A ferramenta mais utilizada, com 71%, é o Excel, que Sensacional. todo mundo usa. Todo mundo usa. Ou seja, as pessoas elas pegam dados do Google Analytics, por exemplo, colocam no Excel ou alguém coloca para elas, elas analisam dados ali. Depois aparece Looker Studio, PowerPoint. PowerPoint é ótimo, entendeu? É ótimo. Galera xinga muito PowerPoint, mas eu acho uma excelente ferramenta para apresentação de dados, entendeu? Tem? Então, ou seja, eu não estou me ligando ao Google Analytics. O Google Analytics ele vai pegar os dados para mim, mas como eu vou apresentar esses dados para as outras pessoas lerem, pode ser qualquer outra ferramenta. Sensacional. Eric, bom, nosso tempo esgotou aqui. Eu não quero esticar muito mais o papo com você. Queria só realmente te agradecer, né, pela, pelo tempo. Aí, assim, cara, só pra gente finalizar, eu
Acho que essa contribuição é importante, né? Cara, se você estiver aí próximo a você, aproveita aí, pega os teus livros, divulga aqui para o pessoal, mostra aí tanto o livro de SEO quanto o livro de Web Analytics, porque eu acho que são duas excelentes leituras em cima, para quem quiser aprofundar o papo que a gente teve Vou aqui. pegar eles, vou pegar eles aqui. Vai Só um lá, minutinho. sem problema. Ah, não fiz a lição de casa, não estava com eles aqui no jeito. Esse daqui é o livro de SEO, tá? Esse livro que eu lancei em novembro de 2023. Cara, esse livro aqui ele é um marco na minha história como profissional, porque o meu primeiro livro eu lancei em 2010 e por muito tempo eu quis escrever outro livro, mas estava focado no negócio, aquele negócio do empreendedorismo, de empreender, né? Então foquei, né? E aí quando as coisas elas deram uma acalmada, eu escrevi esse livro. Então, esse daqui é meu livro de SEO, fazendo um jabazinho aí, quem quiser pode encontrar ele na Amazon, sempre tem um descontinho lá. E esse ano, em novembro agora de 2024, eu lancei esse livro aqui, que é o meu livro de Web Analytics, tá? Ele tem o prefácio dele. O prefácio do livro de Web Analytics foi escrito pelo Gustavo Esteves. Acho que tu já conversou com ele, né? Falei com ele, sim. Isso. Tá na Ele segunda que temporada também. Isso. Ele que escreveu o prefácio desse do livro de SEO, quem escreveu o prefácio foi meu grande amigo Rafael Rez. Então, são dois Legal, livros aí meu. que eu tenho muito orgulho. Esse livro de Web Analytics também, eu sempre quis escrever sobre esse tema, porque sempre foi um tema que esteve. Eu digo que minha carreira como analista de dados começou antes da carreira de SEO, né? Quando eu era webmaster lá, eu contava log de servidor, fazia os cálculos, etc. Entendeu? Então, tinha lá o WebStats, né? Todos aqueles, Nossa, eu né, usava aquelas Webstats. exatamente, né? Então, minha carreira como analista de dados começou antes da minha carreira como analista de SEO. E a análise de dados, ela andou sempre em paralelo com essa questão de SEO. Então, sempre quis escrever sobre isso. Tem um site que é o diário da ciência de dados.com.br. Quem estiver assistindo aí, entra lá, sempre tem algum artigo novo. Tá? E minha missão com esse site, inclusive, é essa: é popularizar mais a análise de dados e escrever alguns artigos também que possam servir aí como referência nas minhas consultorias, aulas e mentorias também. Legal, muito bom. Bom, não sei se pode falar aqui, mas enfim, lá no Métricas Boss também encontra conteúdo teu, né? Exatamente. Tem o meu curso lá no Métricas Boss, que é o meu curso que é análise de dados para SEO, que é um curso que eu inclusive apresento um conceito que eu coloquei, que eu publiquei nesse livro, que é o meu conceito da pirâmide de indicadores, que é uma forma didática para explicar, né, a sequência de utilização de indicadores. Então tem esse meu curso lá no Métricas Boss também, o análise de dados para SEO. Muito bom. Eric, mais uma vez, obrigado aí pelo teu tempo. Obrigado por essa aula aqui que a gente teve, uma super aula. Foi muito legal. Em breve aí a gente vai disponibilizar no YouTube com todas essas informações. Cara, sucesso aí pra você e vamos marcar aquela janta lá, hein? Vamos marcar. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado aí pelo convite. Sempre que precisar, à tua disposição. Adoro falar sobre esse assunto. E um grande abraço aí para todos que estão ouvindo. Espero aí que vocês tenham gostado aí, que tenha servido aí para ajudar no conhecimento de vocês. Valeu.